Oi gente, eu sou a Kizzy e esse é o canal Programação Dinâmica. No vídeo de hoje, a gente vai aprender a aglutinar dois data frames do pacote Pandas. Se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Aqui a gente tem, além de aulas de programação, de análise de dados e de desenvolvimento mobile, também vídeos de discussão sobre tecnologia. Se você está me acompanhando aqui na série de análise de dados, você sabe que a gente tem aprendido a utilizar vários métodos dos pacotes Pandas no Matplotlib para aprender a fazer análise de dados, análise exploratória de dados. Mais especificamente, a gente tem utilizado o conjunto dos microdados do Enem de 2018. No último vídeo, a gente aprendeu a exportar um CSV, a exportar um data frame para um CSV, e hoje a gente vai justamente, então, aprender a aglutinar dois data frames. E para isso, eu vou utilizar aquele data frame que eu exportei no último vídeo e vou aglutinar ele um novo data frame, um novo conjunto de dados, para agregar informação ao nosso data frame anterior. Como assim? Já explico. Então vamos começar aqui a importar o nosso data frame anterior. Então, pessoal, aqui eu importei o nosso arquivo exportado no vídeo anterior, que apresenta as médias nas diferentes disciplinas do Enem por município. E aqui, se você reparou, tem um detalhe que está parecendo um pouco estranho, que tem essa coluna aqui, unnamed 0, com esses números. Isso porque o arquivo que a gente exportou, ele tem uma coluna inicial dos índices do data frame. Então, vou abrir aqui o arquivo para você ver. E aqui dá para ver que essa primeira coluna é exatamente o índice que ele exportou junto pro arquivo. E por que isso aqui aconteceu? Porque ele não sabe que aquela coluna é índice, então ele utilizou ela como uma coluna normal, só que sem um nome, porque ela não tinha um, e adicionou uma nova coluna de índice. E para que isso não aconteça, basta a gente avisar aqui, quando a gente vai importar o arquivo, que já existe uma coluna de índice, e a gente dá o número dela, que no caso é a coluna 0 do nosso arquivo. E quando a gente importa de novo, pronto, está resolvido. Se você reparou aqui no título, do meu notebook, o que a gente vai fazer hoje é tentar olhar para a informação de notas versus IDHM. IDHM é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Esse índice ele é calculado pelo Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil a cada 10 anos, utilizando os dados do Censo Nacional, que é realizado também a cada 10 anos no Brasil. E aí aqui eu abri o site para a gente poder ver. Eles têm aqui uma plataforma online onde você pode fazer consultas, mas além das consultas, eles também disponibilizam os conjuntos de dados para você baixar. Então eu vim aqui, baixei o ato dos municípios para que a gente possa utilizar. Então justamente o que eu vou querer fazer é agrupar esses dois conjuntos de dados. Então eu vou importar o conjunto de dados do Atlas, da mesma forma como eu fiz aqui com o da média do Enem por município. Ah, pessoal, aqui tem um detalhe. Essas informações do IDHM, elas são disponibilizadas no formato de planilha do Excel. Então, o que eu fiz foi abrir essa planilha do Excel e exportar lá no Excel mesmo, para um arquivo CSV, as colunas que me interessavam. Isso também pode ser feito no Python, inclusive isso vale um vídeo, mas para fazer esse vídeo aqui, como esse não era o ponto, eu simplesmente usei o próprio Excel e gerei o meu CSV. E o que eu obtive, então, foi isso. Eu tenho o ano do censo, eu tenho a informação de município, IDHM por município, IDHM, ELR, pessoal, são os vetores do IDH municipal, que significa que as vertentes que ele analisa para desenvolver justamente o índice do IDH, ele calcula um IDH municipal de educação, um IDH municipal que indica a longevidade e o IDH municipal que indica a renda. E esses números são todos entre 0 e 1. Existe uma metodologia que é utilizada mundialmente para fazer isso. Se você tiver interesse ou nunca ouviu falar, eu recomendo até que você investigue um pouco mais. Mas basicamente, ele é uma forma de você indicar, então, a qualidade de vida nessas três vertentes de regiões, aqui no caso municípios, mas a gente também tem o IDH para países e assim por diante. E o que a gente tem nesse conjunto de dados, então, além disso, é que a gente tem o código do município. E aí, se você está prestando atenção, você deve ter percebido que aqui nessa tabela de média das diferentes disciplinas que a gente tem do Enem, que eu extraí por município, eu também tenho um código de município. E esse código aqui que ele está utilizando na base do Enem é um código de 7 dígitos e ele é um código utilizado frequentemente nas bases de dados oficiais aqui no Brasil. Ele é um código, se eu não me engano, que é gerado pelo IBGE.
para cada município. E justamente por isso que aqui a gente tem o mesmo código. E é engraçado, né? Porque como as duas bases de dados elas foram abertas, elas estão em ordem alfabética de município, a gente já consegue ver de cara que os mesmos municípios que tem aqui nas 5 primeiras linhas da base de média por município também tem na base do Atlas Humano. E o código é o mesmo. O código que tem na base do Enem é o de 7 dígitos. Na do Atlas Humano tem 2 códigos, um de 6 dígitos e um de 7 dígitos. E aí eu vou explicar só para não parecer estranho, mas é porque basicamente o código mais completo é o de 7, porque cada município tem 6 dígitos mais um dígito verificador. E é esse o código que o Enem está usando. Então tudo isso para dizer que a gente tem colunas em comum nesses dois dados. E é exatamente isso que a gente pode utilizar para aglutinar os dois data frames. Eu vou relacionar para cada linha desse data frame aqui, de média de nota por município, a linha correspondente desse data frame aqui do Atlas Humano. Então, eu vou pegar essa linha aqui, por exemplo, que tem um município de código 11000015, que tem todas essas informações aqui já. E eu vou chegar aqui e eu vou pegar essas outras informações, porque eu quero saber qual que é o IDHM do município que está aparecendo nesse meu data frame inicial aqui, para poder justamente fazer uma análise de notas versus IDHM. Será que tem alguma relação entre maiores notas e maior índice de DH para um município? É por aí que a gente quer investigar. E para isso a gente vai aglutinar as informações. O método que a gente vai utilizar para isso é um método do Pandas, dos data frames do Pandas, que se chama Merge. Ele tem uma série de parâmetros, como a gente pode ver aqui na documentação, e eu recomendo que você dê uma olhada. As informações que a gente tem que passar para ele, pessoal, são... O primeiro parâmetro é o data frame, o primeiro data frame. No nosso caso aqui é esse, o das médias do Enem. O segundo é do Atlas Humano. E aqui nós teremos mais 3 parâmetros importantes que eu vou explicar para você como é que funcionam. Então, a gente tem esse parâmetro how, que significa como, e a gente está passando para ele left. E aqui a gente tem left on, código município e residência, right on, código no 1.7. O que eu estou pedindo para ele fazer aqui é, faz o merge desses data frames, como? Utilizando o data frame da esquerda como referência. E aí, left on é na tabela left, na tabela da esquerda, então, que é justamente o primeiro parâmetro que eu passei. Left é esquerda e aqui ele está considerando esse primeiro parâmetro como left e o segundo como right. Esse left on, então, ele significa usa no data frame da esquerda a coluna que eu estou passando aqui, código município da residência. Esse segundo aqui é usa da coluna da direita a coluna código MUN7. Então, é justamente, eu estou falando para ele, pega essa coluna aqui, que tem o código município nesse data frame, e pega essa coluna aqui como parâmetros para fazer a junção. Como? Usando o data frame da esquerda como base. Então, ele vai pegar aqui a primeira linha do cara da esquerda, vai olhar quem é o código do município? Esse. Vou pegar a informação correspondente no data frame da direita e vou juntar. E aí, eu vou atribuir esse novo, né, esse resultado dessa operação, que vai ser um novo data frame, a uma variável que eu vou chamar de média Enem IDHM. E vou rodar esse código. E aí, pessoal, vamos ver o resultado que aconteceu. A gente tem aqui, então, à esquerda do nosso data frame, resultado, as informações que a gente já tinha no média Enem por município, mas agora a gente tem mais coisas no final. Ele juntou, então, justamente o ano, as outras colunas, ele juntou exatamente aqui no final, agregou no final do data frame. Bom, então esse método ele é muito, muito útil para juntar informações, para cruzar conjuntos de dados diferentes. E aí, pessoal, eu vou seguir para a análise de tentar relacionar nota com IDHM. E como eu vou fazer isso? Eu vou utilizar um gráfico, que é uma forma da gente visualizar a informação. E aqui eu vou usar um gráfico novo que eu não tinha utilizado ainda, que é o gráfico scatter, ou chamado gráfico de dispersão. Então aqui eu sempre abro a Wikipedia, né, para nos ajudar a ver rapidinho, e ele explica aqui que o gráfico de dispersão, ele é justamente uma forma de representar um número de variáveis, no caso aqui eu vou começar utilizando 2 para facilitar, e ele representa esse conjunto como pontos, e a gente consegue analisar a dispersão, então a distribuição dessa relação entre essas duas variáveis. E aí, pessoal, para fazer o plot, eu vou utilizar o método plot do data frame, só que a gente tem uma forma de fazer o próprio scatter direto. Então, a gente faz plot.scatter, e para fazer o scatter, que é o gráfico de dispersão, a gente tem que passar para ele quais são as variáveis que a gente quer que ele
utilize no gráfico. E eu vou passar para ele, a princípio, vou fazer duas comparações. Eu vou utilizar nota de redação versus IDHM e eu vou fazer nota de matemática versus IDHM. E aqui, ó, pessoal, eu passei para ele as informações, rodei o código e deu um erro. Que erro é esse? Ele falou: Scatter requires y columns to be numeric. O y é o segundo parâmetro, o IDHM. Ele está me dizendo que o IDHM precisa ser um número, o que significa que ele está entendendo como se não fosse. E aí, eu vou para eu confirmar isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou usar um método, né, um atributo do data frame que se chama TheTypes, porque eu consigo ver o que ele está enxergando como tipo para cada coluna. E aí você pode ver, ó, ele entendeu o código município como um inteiro, o nome como um object, que é equivalente, que aqui ele sempre chama string de object, código. As notas ele está entendendo como um ponto flutuante, que é um número decimal no Python. E aí a gente vê aqui no finalzinho que ele está falando que esses caras aqui, DHM, são object. E por que ele está fazendo isso? Temos uma questão aqui de padrão, de formato. Porque os números, geralmente, né, em inglês, os números decimais, ao invés de vírgula, como é aqui no Brasil, a notação deles é ponto. E aí, essa linguagem de programação, como a maioria das linguagens de programação, usa esse padrão de formato de número para entender os números. Então, quando ele vê um 0,641, ele não entende como um número, justamente porque tem uma vírgula. E o que a gente vai ter que fazer, então, é fazer a substituição dessa vírgula por ponto e pedir para ele converter essa informação para float, para número. Como a gente faz isso? Para isso, eu vou utilizar o método apply, que eu já utilizei aqui também. Ele, na verdade, é um método que se aplica a uma série do Pandas. Se você não viu os últimos vídeos, os data frames, né, as colunas dos data frames, além de serem colunas, elas têm um objeto específico, que é um objeto série do Pandas. Eu vou até mostrar rapidinho aqui. Quem acompanha a série já sabe disso, mas para quem está chegando agora pode ser legal. Então é isso aqui, uma série do Pandas. Mas então tá, a gente vai utilizar esse método apply e a gente vai utilizar a função lambda, que eu também já utilizei aqui. Ele vai referenciar esse x como cada elemento dessa série. Então o que eu quero que ele faça com cada elemento dessa série? Eu quero que ele entenda esse elemento como uma string, então aqui, strx. Depois, eu quero que ele substitua nessa string a informação. O que é vírgula, eu quero que ele transforme em ponto. Então, é isso que eu estou pedindo. E depois que ele tiver feito isso, aí eu já sei que ele vai conseguir converter essa string, essa palavra, para um número. Então, eu vou pedir para ele: transforma isso em um float. Para você entender, eu vou fazer um exemplo mais simples aqui. Vou fazer o seguinte: número igual a. Então, eu vou pegar essa string aqui, que eu chamei de número, e eu vou tentar convertê-la para float. Olha o que acontece, ele não consegue converter. Agora, se eu chegar aqui e fizer ponto, ele consegue converter. E exatamente esse problema que aconteceu na importação do data frame. Ele não entendeu aquele número com vírgula como um número. Mas, para mostrar o que eu estou fazendo ali em cima, eu vou manter esse número com vírgula e eu vou fazer o seguinte: str número ponto replace. Então, aqui eu estou fazendo exatamente o que eu poderia ter feito manualmente. Como eu tenho uma palavra, eu poderia fazer manualmente. Mas eu quero mostrar para você que isso aqui funciona. Então, lá, substituir. E aí, uma vez que eu substituir, eu consigo converter. Tá vendo? Então, a gente entendeu essa parte aqui. O lambda é justamente o parâmetro da função apply, porque a apply, ela aplica para cada x isso aqui que eu estou pedindo. Então, ele vai fazer isso para a coluna inteira de uma vez. Eu não preciso, por exemplo, usar um método for ou algum outro laço para passar item a item dessa série, que seria muito mais devagar. Esse método aqui, ele é feito para fazer tudo ao mesmo tempo, então ele é mais rápido, ele paraleliza a ação. E aí, eu vou ter que fazer isso para as outras colunas, que são mais 3. Porque além de ter a IDHM, eu tenho a IDHM R, E e L. E agora a gente vai utilizar o TheTypes novamente para ver se ele converteu. Olha que interessante, agora sim a gente tem um float, como deve ser, um número decimal para essas colunas, e agora o gráfico vai rodar. Vamos testar? Então esse cara aqui que deu erro, vou jogar ele aqui para baixo. Agora sim, a gente conseguiu o nosso gráfico de dispersão de DHM versus a nota em matemática. Eu vou fazer mais um gráfico para a nota de redação. Bom, esse gráfico, né, pessoal, a gente pode ver que ele está bem concentrado, bem denso, um pouco difícil de analisar.
Uma solução que a gente tem para isso, por exemplo, é aumentar um pouco o tamanho da figura. A gente passa o Fix Size. Se você não sabe, não domina muito bem essa parte de gráficos, eu fiz 2 vídeos explicando, destrinchando um pouco mais isso aqui. Então, eu recomendo que você assista. Mas aqui, basicamente, eu vou passar para ele o tamanho da figura, para ele aumentar meu gráfico. Pronto, aumentou. Vou fazer isso com o de baixo também. Mas ainda assim, né, isso aqui é praticamente um borrão. Não tá me dizendo nada sobre isso. E existe uma forma da gente conseguir explorar um pouco mais isso, da gente conseguir destrinchar um pouco mais esse gráfico, e é justamente isso que eu vou fazer no próximo vídeo. Então, esse nosso vídeo aqui fica por aqui. Se você gostou, deixe seu like, deixe seus comentários ou sugestões aqui embaixo. Se você acha que esse vídeo faz sentido para mais alguém, compartilha. Muito obrigado e até a próxima!